Olá, espero que todos vocês estejam bem. Vamos à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o país latino-americano chamado México, que muitos conhecem como a novela Rebelde, ou Chaves, Chapolin. Então vamos falar agora da geografia do México. Então, o livro é o livro volume 3, o capítulo de número 22, a partir da página 127 em diante. Bom, quando falamos sobre México, antes que Colombo chegasse na América, então pré-Colombo, já havia aqui povoados que viviam aqui no México. Então eram populações indígenas que era a mais avançada de toda a América. E quando os espanhóis chegaram aqui, lá para o século XVI, o México só foi conseguir sua independência lá no século XIX. Então, vamos falar aqui sobre o México, cuja capital se chama Cidade do México, que é a maior cidade e a mais populosa. A língua oficial é espanhol, porque é uma ex-colônia espanhola. Até então se chamava Vice-Reino da Nova Espanha, e tem uns 67 línguas indígenas, dialetos que tem, mas não é oficial. O México é uma república presidencialista. Ele ficou independente da Espanha a partir do dia 16 de setembro de 1810 e foi reconhecida a partir do dia 27 de setembro de 1821. Estima-se que o México tenha um pouco mais de 123 milhões de habitantes. O México, assim como o Brasil e a Argentina, são sim países subdesenvolvidos, porém esses três são os países mais industrializados de toda a América Latina. Obviamente que se fosse da América seria Canadá e os Estados Unidos. A moeda é o peso mexicano. O clima tem desde desértico, mediterrâneo, oceânico, tropical. Ao sul é mais úmido, mais quente, mas é úmido, tropical. Ao norte é mais semiárido, uma vegetação assim mais desértica. Para o centro, assim para o sul, já temos florestas tropicais. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre o México. Bom, o México é o quinto maior país da América, né? De extensão territorial. Mundial é o 14º maior país independente do mundo, obviamente. Tem uma grande cidade com mais de 8 milhões de habitantes, que é a sua capital, chamada Cidade do México. E no passado, antes de Colombo, nós tínhamos ali algumas tribos, né, de índios muito avançada. Nós tínhamos ali Olmecas, os astecas, os maias, os zapotecas, os mistecas, os toltecas, os astecas. E quando você fala da civilização, eles têm um grande avanço em invenções da arquitetura, aqueles templos de pirâmide como os astecas. Nós temos ali na matemática, astronomia, medicina. Então, os astecas foram notáveis pela prática de sacrifício humano em larga escala. E chegando os espanhóis, então ali tem início a conquista do Império Azteca, a Nova Espanha, né, o Império Espanhol, e a colonização espanhola na América, tomando aqui a Espanha como o vice-reino da Espanha, da Nova Espanha, melhor dizendo. Vamos lá. Quando nós falamos do México, estamos falando de um país subdesenvolvido, ex-colônia espanhola. Ele, assim como as outras colônias da América Latina, foi muito explorado. Então, a metrópole, que era a Espanha, vem aqui para retirar seus recursos, retirar suas riquezas. Bom,
O México se encontra geograficamente na América do Norte, que é Canadá, Estados Unidos e México, América do Norte, geograficamente. E culturalmente ele sai para ficar junto com a América Central e Sul, que culturalmente é a América Latina. O México faz parte do NAFTA, que é um bloco econômico de livre comércio entre o Canadá, os Estados Unidos e o México. Bom, por ser a maior fronteira com os Estados Unidos, é uma das fronteiras mais vigiadas do mundo, porque os Estados Unidos têm a maior população de imigrantes do mundo. E por ali entra-se muita droga, muito imigrante ilegal. Nem toda parte tem muro, é cercada, mas é muito vigiada. Muitos arriscam as suas vidas para entrar nos Estados Unidos, porque vindo de países pobres, fome, tentando um emprego que ganhe melhor, tentando uma vida melhor, então acabam se arriscando ali no deserto entre a fronteira dos Estados Unidos e o México. Tem ali a imigração ilegal. O México tem bolsões de pobreza, tem favela e tem as indústrias maquiladoras. O que seriam essas indústrias maquiladoras? São indústrias dos Estados Unidos que instalaram filiais no México, principalmente ali próximo à fronteira. Essas indústrias é para fazer a base de produtos, embalagem, linha de montagem, mas a sede continua nos Estados Unidos. Então, toda a mercadoria, todo o lucro, todo o dinheiro vai para as sedes nos Estados Unidos. Indo para os Estados Unidos, nessas sedes é que ali tem as exportações e as vendas locais. O México, ele, como é próximo dos Estados Unidos, essas empresas escolheram. Por que o México? Por causa da mão de obra ser mais barata, mais em conta. Temos problema também com o tráfico de drogas, com armas. O México tem a sua relação tanto com a América do Norte, obviamente com seus vizinhos, também com a América Central e a América do Sul. Então vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula.